Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal João Miguel HQs. E hoje eu vou estar trazendo um tipo de vídeo diferente para vocês, de review de um material específico que eu tô testando hoje aqui com vocês. Rapaziada, como vai funcionar? Eu nunca fiz um vídeo desse, mas tudo tem sua primeira vez, né? E mais pra frente eu vou estar narrando as partes do desenho, né? Da frente, lá pra frente com vocês, mas antes eu vou estar fazendo a tabela. E se você se interessou sobre o conteúdo, você que é novo no canal, se inscreve pra gente bater a meta de 630 inscritos no canal, tá, rapaziada? Isso ajuda muito o YouTube compartilhar, ainda mais que eu quero voltar muito com o canal e tô pretendendo trazer muito vídeo novo pra vocês, tá? Então fiquem atentos e vamos pra tabela. E eu vou estar falando o que eu achei das cores, né? E depois a gente vai para a parte do desenho em si, tá? Bom galera, já na parte da tabela eu posso dizer que tem muitas cores que são muito chamativas nessa tabela. Por exemplo, o vermelho 3, né, no caso, ele é uma cor que me agradou muito. É muito bonita e no desenho mais pra frente foi uma das cores que mais deu destaque nos personagens, tá? Eu recomendo vocês, como vocês estão vendo no vídeo, né, comprarem uma folha, né? Pelo menos eu vou deixar na descrição a folha que eu comprei para vocês comprarem um pacote de 50 folhas e eu recomendo, tá? Vocês comprarem porque o marcador é a base de álcool, então pode ser que a folha de vocês chamequito, né? Não aguente, igual tá passando aí. Que o primeiro teste eu fiz na folha chamequinho e ela não aguentou, porque passou tudo pra folha de baixo, né? E marcou minha prancheta, por isso que antes minha prancheta tava toda marcada. Mas o único coisa que eu não gostei muito foi o tom de pele, que só veio um. E mais pra frente eu tive que dar uma desenvolvida nele com lápis, né? Com alguns lápis, né? Da Faber-Castell, né? Mas tirando isso, eu gostei bastante das cores que vieram, tá? O azul também é muito chamativo, os tons de azul, tá? Preto, mas teve uma partezinha que eu fiquei meio apreensivo pelo tom do laranja e também por uma cor que vocês vão ver mais lá pra frente o que aconteceu com ela. É um tom de verde, tá, rapaziada? Que eu tava usando e ele falhou. Vocês vão ver aí no vídeo. Então é isso. Oxi. Galera, como vocês puderam ver nesse take do vídeo, o verde me deixou na mão. Ele nem pra pelo menos sair um pouquinho de cor, não. Ele não saiu nada, literalmente deixou a folha em branco. Mas eu parti para os outros tons, né? Porque eu queria mostrar para vocês o máximo dos tons. Inclusive a parte que estava ali do lado desta folha foi a parte que eu tava treinando degradê, né? Pra parte dos lápis, para quando eu fosse fazer um semi-realista, que inclusive vai
vai sair short no canal sobre esses desenhos, né, que eu vou postar. Mas ainda sobre isto, a parte de baixo foi para fazer degradê mesmo, mas o rosa eu não gostei muito bem, porque ficou muito apagado e não tava dando muito bem certo, né, não tava encaixando, porque a tinta estava acabando pelo que estava aparecendo. Mas um tom ou outro, pelo menos de 36 cores, só veio mais ou menos 2 ruins, né? Que uma não tava saindo tinta e a outra tava meio sem nada, né? Na verdade. Mas se for parar pra pensar, eu acho que eu saí no lucro, tá, rapaziada? Então, rapaziada, eu só tenho isso a dizer e bora pro desenho. Pega o caderno, anota as dicas que eu irei passar pra vocês de como usar mais ou menos, né? Porque eu não sou expert nos marcadores, mas eu sei mais ou menos o básico, eu acho, né? Então segue as dicas que eu vou passar pra vocês. Bom, rapaziada, eu vou estar fazendo na folha, como eu falei pra vocês. Eu já fiz um desenho, já tô no desenho pronto, né? Esse daqui vai ser o desenho, né? Esse vai ser o desenho. Bom, rapaziada, eu tava zoando com vocês. Esse daqui vai ser o desenho que eu vou fazer do Ace, na verdade, o Sobol e o Luffy que eu fiz, né? Só para especificamente para esse vídeo, para testar os marcadores, né? Como eu falei para vocês, eu vou ter que adaptar um pouco, porque, né? Tem tons aqui que não tem, né? E a pele, na referência que eu peguei, é um pouco mais rosada, tá? Então eu vou ter que, deixa eu ver o negócio. Vou ter que fazer mesmo, passando alguns lápis por cima, infelizmente não vou. Na verdade, eu posso tentar adaptar. Então, eu acho que é só isso que eu tenho a dizer e fiquem com o desenho. Vamos começar pelo sol, né? Melhor. Bom, rapaziada, agora já com essa parte da pele, eu comecei com o tom 25, né, que no caso era o tom de pele, e eu não tava muito bem gostando da pele que tava saindo, pelo seguinte fato que ela tava um pouco alaranjada. Por isso que mais pra frente eu passei o lápis pra deixar um pouco mais esbranquiçada, com uma tonalidade um pouco a mais de pele, né? E como vocês podem ver, a qualidade mudou um pouco no meio da gravação, pelo fato que a minha câmera simplesmente desligou a luz. Só desligou. Mas agora voltando pro vídeo, eu passei alguns tons um pouco mais escuros, né, pra deixar com a pintura do anime em si, né, porque eu achei que ia dar um aspecto maneiro, mas pros outros dois eu não fiz desse jeito, não sei porquê, mas eu não fiz. Aí eu passei o lápis, né, na base e passei um cinza no olho, porque eu achei que ia ficar melhor, né, com uma sombra, mas teve uma parte do marcador que tava com muito álcool e acabou marcando um pouco a folha mais pra frente, como vocês vão ver. E mais uma coisa, o azul, é um tom muito bonito, mas se você tem que saber passar mais exato. Porque senão ele fica com uma cor muito, mas muito estranha. Porque, você passar várias camadas várias vezes, o tom vai escurecer um pouco mais. Então você tem que saber quantas vezes passar e os tamanhos certos, né, das lacunas que você tem que preencher para a pintura não ficar estranha, igual a minha ficou. Mas agora, indo pro vídeo, eu recomendo vocês terem lápis bons, né, para também complementar, para deixar uma pintura mais lisa, né. Pelo fato que eu queria só fazer com o marcador, a única parte que eu usei lápis foi nas peles, né, e para fazer um pouco de iluminação, porque eu não tinha um tom branco no marcador, não branco, né, só um tom quase aproximado, mas não era branco. Então acho que é só isso que eu tenho a dizer e depois dele vamos para a próxima dica. Agora eu tenho seu poder, nosso irmão eu vou proteger. Isso é por nossa irmandade, vivendo sempre em busca da
Bom, galera, agora voltando pra pintura, caneta que eu usei pra pintar, né, a cicatriz do Sobol, foi o tom um tom um pouco escuro, né, quase aproximado com um sépia ou um marrom, mas eu tava testando, né, porque eu nunca tinha usado as canetinhas assim, né, esses marcadores pra fazer esse tipo de pintura, mas eu recomendo, dica 1, usarem, né, uma folha boa pra fazer os desenhos, né, com o marcador, porque senão não dá certo, galera. É sério, isso não dá certo se vocês tentarem fazer numa folha chamequito. Isso é sério, que eu já tentei e, tipo, o desenho ficou muito feio. A folha rasgou ainda por cima, tá, rapaziada? Dica 2. Escolha ou teste as cores antes de usar, né? Isso é dica básica, né? Essa dica 2 é dica básica. Eu recomendo vocês testarem as cores, porque vai que vocês usam um tom que vocês não se agradem, né? Então vamos para as próximas dicas com o desenho do Luffy. É isso, falou e é nóis. Bom, rapaziada, agora já começando o Luffy, a câmera aproximou por causa que deu um problema que o tripé meio que desconcertou um pouquinho, como vocês sabem, o tripé é muito caseiro. Mas vamos lá, a pintura eu passei 2 camadas de marcador para deixar bem lisinho, né? Por mais que teve algumas partes que eu tava passando um pouco mais por cima, eu acho que a melhor parte é quando você passa 2 camadas de marcador para o desenho ficar bem vívido mesmo, né? Eu cheguei com um lápis um pouco mais, né? Um pouco mais claro, se podemos dizer, para a pele não ficar tão alaranjada, né? Porque isso fica estranho, uma pele muito alaranjada. Mas aí eu já fui traçando as sombras, onde que ia ficar as sombras do cabelo. Depois, né, eu vim com um tom um pouco mais escuro para demarcar definitivamente aonde que essas sombras mesmo, né? Porque o primeiro tom é um tom médio, né? E o segundo é um tom mais escuro. No caso, era para ter um outro tom de pele, né? Mais exato, um rosa claro. Porque a pele dos 3 era para ser um rosa claro, mas não tinha. Então eu tive que adaptar com o lápis, do jeito que eu falei para vocês. E eu ainda aproveitei e usei o lápis, que, né, pra fazer a parte das sombras, deixar um pouco mais, digamos que assim, um pouco mais escura, né, pra dar um efeito de anime ou então até ser realista, né? Vai da pessoa. Mas é isso, então vamos para as dicas. Bom, já vamos começar a terceira que eu tenho que dizer. Eu não recomendo vocês usarem marcador literalmente em toda a pintura, porque se você for fazer um desenho que ele tem que ter uma base, eu recomendo que vocês usem o marcador para fazer uma base para o desenho e cheguem usando o lápis por cima, porque o lápis, né, mais exato, só vai complementar o marcador, porque o marcador literalmente seria um tom base que vocês usariam como se fosse um lápis. Só que para fazer a primeira camada do desenho para depois passando as outras por cima, né? Igual eu fiz aí, que no caso eu passei as camadas de marcadores e fui complementando com lápis. Bom, agora indo para a quarta dica, eu recomendo vocês, rapaziada, não ficarem toda hora usando o marcador, por mais que a folha seja boa, porque a tinta dele acaba, né? Lembrem disso. E também ainda tem a parte que pode ser que a folha rasgue. A folha pode ser boa, mas dependendo do jeito que você for usar, pode ser que a tinta dele acabe, a folha rasgue. E tipo, isso é meio chato também, rapaziada. Mas um tom que também me agradou demais foi esse vermelho que eu usei, né? No Luffy, para demarcar as sombras, né? Porque esse vermelho, rapaziada, eu posso passar ele por cima, que ele não marca, não fica marcado. Ele é muito bonito, na minha opinião, tá? E eu, no fundo, vai ser uma cor aí, né? Que eu não posso revelar, só vou falar no final. Então é isso e fiquem com o Luffy. Minha coragem, eu me torno o rei dos piratas, tenho que acreditar que existe um tesouro chamado One Piece, um lendário Gold Roger esconder. Ninguém o encontrou, porque quem vai encontrá-lo sou eu. Meus amigos valem mais do que tesouro, eu nunca precisei dos X do mapa. Meu nome é Luffy, eu vou ser rei dos piratas. Bom, rapaziada, agora já pra pintura do Ace, né? Que eu já fiquei um pouco apreensivo com uma parte que eu tava fazendo a pele e a caneta começou a falhar.
Literalmente não sei porquê, mas também, né? Dois personagens, um eu passei uma segunda camada e outro também. Então, acho que era alguma coisa. Acho que era meio mais justo, né? Isso ter acontecido. Mas aí eu fui passando o mesmo tom, né? Em todos, né? Literalmente, pra deixar tudo igual, tirando o fundo que eu troquei um pouco, né? Mas a caneta começou a falhar, vou fazer assim mesmo, né? Suave, tranquilo. Eu passei o lápis ali, né? E me perdoem se no longo do vídeo o meu celular ficou toda hora desligando, porque eu não sei, mas ele tava só desligando do nada, né? Aí no chapéu dele, né, era pra ser um laranja, eu passei um tom meio alaranjado, só que um laranja mais queimado, digamos que assim, mais escuro. Já, né, nessa parte dali do vermelho, do colar dele, eu só passei um vermelho normal, escureci e ficou assim, né? Eu gostei do resultado do esse. Agora vamos para a quinta dica desse vídeo. Vamos lá, rapaziada. Determine o lugar que você vai pintar com a caneta, porque dependendo do lugar, pode ser que a pintura fique estranha, né? Por isso que primeiro vocês têm que ter uma folha boa e testar, né, o marcador antes para ver se todos estão pegando. Porque, né, como vocês viram no começo, um tom, né, não estava pegando e o outro estava quase falhando, né? Mas aí eu recomendo vocês fazerem isso. Mais uma coisa, a sexta e última dica: se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Rapaziada, vocês acharam que eu não ia fazer isso? Claro que eu ia, né? Se inscreve no canal, rapaziada, é sério, porque esse vídeo deu muito trampo para editar. Eu demorei muito tempo, comecei ontem e tô terminando ele hoje para postar para vocês. Demorei 2 dias só para exportar, porque o vídeo ficou muito, mas muito grande, rapaziada. Então eu recomendo que vocês sigam esse canal, se inscrevam pra gente bater a meta de 630 inscritos. E é isso, né? Bom, rapaziada, assim ficou o desenho, tá? Esse resultado que ficou. E tipo assim, não gostei do resultado final, mas eu sinto que eu poderia melhorar, porque, né, é a primeira vez que eu uso marcadores para colorir e, tipo, eu sinto que dá pra fazer uma pintura melhor, né? Que é pro vídeo e eu queria ver até onde o marcador funcionaria, né? Portanto, que na pele do Ace ele começou a falhar um pouquinho. Mas tomara que ele não vá de baixo. E eu tentei pinturas novas aqui no Luffy, né? E aqui no Ace. Porque no Sobo eu tentei fazer uma coisa normal mesmo, mais do anime. E é isso. Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Se inscreve no canal pra gente bater a meta de 630 inscritos. Fiquem com Deus e falou. E mais uma coisa, na verdade, eu quero ver vocês comentando o número de vezes que minha câmera desligou, né, o flash do vídeo, tá? Quem acertar, eu vou fazer uma surpresa especial. Então é isso, valeu, falou e fui.